Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Como é bom estarmos aqui, né? Na casa do nosso Deus, nos alegrando, adorando ao Senhor com cânticos. E nesse momento de louvor a gente vai assim, Maranata, volta Jesus, que como é bom, né? Estarmos juntos adorando e lembrar que a eternidade será assim, né? Glória a Deus, mas o Senhor também falará conosco através da sua palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Glória a Deus. Vou perguntar para você, quem está aqui nessa noite? Levanta a mão. Amém. Amém. Parece irônico, mas eu quero saber se você está aqui, não é? De corpo e de alma. Espírito, aí é coisa com Deus, entendeu? Mas de alma, o seu emocional está aqui para você ouvir a palavra de Deus e juntos a gente refletir e aprender daquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu quero ler com você o nosso texto base desse mês, que está em Provérbios capítulo 24, versos de número 3 e 4. Você pode acompanhar comigo na projeção, você nem precisa abrir a sua Bíblia. O texto diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos. Louvado, exaltado seja o seu nome. Nós adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade nesta noite com cânticos. Mas adoramos ao Senhor com as nossas vidas e te pedimos que o Senhor receba a adoração e o louvor que se faz neste lugar, a adoração e o louvor que nós fazemos no decorrer dos nossos dias, com as nossas vidas. A tua palavra nos diz que se comermos ou bebermos ou qualquer coisa que fizermos, devemos fazer para a glória do Senhor e que o Senhor receba assim a nossa adoração. Nós lemos a tua palavra e queremos que o Senhor fale conosco através dela. Use a minha vida, use a vida de Mauro nesta noite, neste momento, para falar do seu amor, para falar daquilo que o Senhor já tem falado conosco. Eu te peço que o Senhor use a cada um de nós como instrumentos nas suas mãos a cada dia, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar de uma parte da casa que não é necessariamente um cômodo, né, como vocês já viram. Mas nós vamos falar de uma parte muito importante da nossa casa, que é a área externa da casa. Mas aí talvez você fale, Maureen, lá em casa não tem nem quintal. A casa que eu morava em Soretama era um apartamento, lá em casa nós não tínhamos quintal. Talvez essa possa ser também a sua situação. Ou talvez você tenha quintal e você fala assim, lá em casa tem quintal, mas a gente não tem jardim. Mas eu quero te dizer que essa mensagem vai mudar a sua perspectiva, independente de onde você mora. Se você tenha jardim, se você tenha quintal ou não. Então hoje nós vamos falar do jardim. E se nós procurarmos no dicionário, a definição de jardim é a seguinte: jardim é um terreno onde se cultivam flores e plantas ornamentais para lazer ou estudo. Área de uma composição paisagística, de um projeto arquitetônico ou urbanístico no qual se cultivam plantas ornamentais. Essa é a definição de jardim. E hoje nós vamos falar de jardim. Isso numa definição do dicionário. Mas a palavra de Deus também fala de jardim. E nós vamos aprender com a palavra de Deus o que ela nos ensina sobre a área externa da nossa casa. Eu quero que vocês olhem aí para essa imagem tão bonita, né? Uma casa com um jardim tão bonito, cheio de flores coloridas, gramas. E eu fico imaginando um banquinho, né? Nessa imagem ali, uma tarde bem fresca, bem gostosa. E a gente podendo apreciar esse jardim. Fico pensando nós que gostamos de plantas chegando ali, né? Vendo qual muda que a gente já tem, dando um jeitinho de já começar pedir umas mudinhas, esse lugar tão bonito, uma grama linda, né, Aldeni, para poder roçar, que dá muito trabalho também, uma grama tão bonita, um jardim tão bonito. Eu gostaria que você pudesse apreciar um pouco essa imagem. Logo quando eu vi, eu já imaginei um banquinho ali, para poder passar tempo apreciando esse jardim tão bonito. Mas eu também quero te convidar que você possa olhar e analisar, além da contemplação do que nós podemos ver, porque ao fundo ali tem uma casa.
E a minha pergunta para você é, quando você olha para ali, só tem um pedacinho da casa, se você consegue ir além do que os seus olhos veem. Como assim, Maureen? Ver além do que os meus olhos veem. Quando nós chegamos em uma casa, querendo ou não, irmãos, que a gente fala assim, entra, não repara não. A gente vai olhar, irmãos, a gente está com o olho aberto. Não é que a gente chega na casa dos outros para reparar. Mas vocês chegaram lá em casa, entraram, vocês vão ver minha cozinha, se ela estiver cheia de vasilha. Vocês vão ver ou não vão ver? Se tiver tudo bagunçado, vão ver. Querendo reparar ou não, vai falar assim, nossa, olha a pia da mulher. Tá muita vasilha, a gente vai ver. Querendo ou não, a gente olha para a casa. E quando nós chegamos em uma casa, nós às vezes apreciamos os móveis. Esses tempos nós fomos lá na casa do irmão Zezé. E, gente, lá tem uma mesa linda na varanda. Tem o quê? 6 metros, irmão Zezé, aquela mesa? 4. Eu exagerei mais 2 metros. 4 metros de mesa, gente. Uma mesa mais linda. Logo quando nós chegamos ali, começamos a apreciar aquele móvel tão bonito. Ficamos ali falando daquele móvel. E às vezes nós apreciamos as plantas da casa. Nós que chegamos em casa, que tem planta. Primeira coisa, né, irmã Lene, que a gente já começa a apreciar na casa, são as plantas. Mas a gente vai passando, às vezes, um tempo ali na casa da pessoa. Algumas pessoas têm essa sensibilidade. Eu vou citar o Ilo aqui, porque ele citou isso em uma mensagem. Ele falou que ele não tem essa sensibilidade de perceber quando alguém está triste, quando a pessoa não está bem. Foi você, Ilo, não foi isso mesmo? Ele falou que ele olha para a pessoa e ele não consegue perceber isso. Mas tem pessoas que têm essa sensibilidade de chegar e de falar assim, hoje eu acho que o pastor não está bem. Mauri hoje não está bem. Mas tem gente que não tem. Mas muitos de nós, quando chegamos em uma casa, a gente tem a sensibilidade de perceber a harmonia da casa. Vocês já chegaram numa casa que acabou de ter uma briga? Que você fala, nossa, o clima está pesado, a gente precisa ir logo embora. A gente às vezes percebe, o clima está pesado, só vão logo embora, é o que a gente está percebendo. E a gente então, que está no ministério pastoral, às vezes a gente chega na casa e a gente consegue perceber se a casa está em paz, se está em harmonia, ou se o clima da casa ali não está muito bem. Nós também temos essa percepção. A Márcia Barros, que é a mentora do curso que eu faço, os seus cômodos ela fala que o nosso lar não mente. Ela fala porque ele nos denuncia, irmãos, a nossa casa. Querendo nós ou não, a nossa casa nos entrega. Por isso, aí eu fiquei pensando assim, será que por isso às vezes a gente está vivendo esse tempo que a gente não gosta mais muito de receber? Porque a nossa casa, ela nos entrega. Ela nos entrega. O nosso lar conta tudo sobre a gente. Nosso lar nos entrega. Ela mostra tudo a nosso respeito. Às vezes, você pode até ter uma imagem diferente lá fora. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de conhecer alguém fora. Às vezes, quando a gente estuda, a gente tem muito isso. Às vezes, a gente conhece a pessoa só na faculdade. Aí você tem uma visão da pessoa. Quando você vai na casa dela, você diz, meu Deus, só vive de aparência. A casa entregou ela, quem ela realmente é. Gente, fulano não é nada do que vocês pensam. Eu fui lá na casa dela. Sei que vocês estão vendo aqui, ó, é só aparência. A casa nos entrega. Mas pode ser uma imagem diferente. A gente pode ter uma imagem diferente. Mas se vocês chegarem aqui em casa, de fato, vocês vão reconhecer. O nosso interior mostra tudo do que não passa de aparência. Então, ali fora pode ser só aparência. Aqui dentro de casa, nós nos mostramos realmente quem nós somos. A nossa casa nos denuncia. Quando nós vimos a definição no dicionário a respeito do jardim, fala de 2 aspectos, em 2 situações fala a respeito de que o jardim ele é algo ornamental, é algo designado para enfeite. E aí, aonde eu quero chegar, para que você compreenda que quando nós falamos de jardim, nós falamos de um lugar que pode ser sim de aparência, um lugar que geralmente serve para causar as primeiras impressões, um lugar que, citando essa casa como por exemplo, muitas casas têm o jardim à frente da casa. Por quê? Porque a pessoa quando entra na casa, ela tem uma aparência de como seria a casa. E muitas casas também não é o nosso contexto. Na maioria do Brasil, na maior parte do Brasil, não é o nosso contexto. Geralmente as pessoas constroem muros e muros altos, né? Mas nós sabemos que tem regiões e áreas de região
em outros países, mas eu ia falar residencial, em que se faz muros de vidro. E aí nos muros de vidro se faz porque do lado de dentro vai ter aquele belo jardim. Então é para a gente entender que, de fato, o jardim tem esse propósito, o propósito de enfeitar. No entanto, eu quero que você leia comigo esse texto aqui, de Isaías 58, verso 11. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Então eu posso dizer que cada um de nós, hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre isso, eu falei que nós somos a propaganda de Jesus, a propaganda de alguém que se diz guiado por Deus. Então, se você é guiado por Deus, você precisa fazer uma boa propaganda de que Deus dirigindo a sua vida é algo bom, certo? Porque se você diz para mim assim, Julismar, eu sou guiado por Deus e a sua vida está uma bagunça, posso ter duas conclusões: ou você não é guiado por Deus, ou quando Deus guia a gente é uma bagunça. Qual que você acha que é o certo? Então eu posso dizer para você assim: você é um jardim. Você é um jardim, a palavra de Deus diz. O profeta Isaías vai falar que nós seremos como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Quando vamos visitar uma casa e passamos na frente, geralmente a gente se depara com esse jardim. Geralmente o que nos impressiona é que logo imaginamos como será dentro da casa, se essa casa é tão bonita por fora. Mas podemos nos decepcionar com o interior da casa. Algumas casas nada tem a ver com aquele jardim tão admirável. Quero te perguntar, o seu jardim está cheio de cores e aromas e se assemelha com o interior da sua casa? Ou talvez, se alguém entrar na sua casa, ele vai se impressionar em comparação com o seu jardim? Existia um grande evangelista que certa vez ele visitou 2 casas no mesmo dia. E quando ele chegou numa casa linda, como aquela que a gente colocou na imagem, com um belo jardim, uma casa muito bonita, uma mansão. Algo grandioso. Lucas, que gosta de falar de mansão, que às vezes ele está jogando joguinho, ele vai lá e cria mansão no joguinho dele. E quando ele entrou naquela casa, ele visitou aquela casa, e após sair da casa, saindo pelo jardim, ele olhou de volta para casa e ele disse assim: eu nunca vi tanta pobreza no meio de tanta riqueza. E aí no mesmo dia ele visitou uma outra casa, e pessoas muito pobres, financeiramente falando, uma casa de estuque. Sabe o que é estuque? Né? Só os mais experientes balançaram a cabeça. Né? Estuque, eles amarram o cipó, né? E aí no cipó enche de barro os buraquinhos do cipó, e é assim que faz as paredes. E aí ele entrou naquela casa, pessoas humildes, simples, e ele foi bem recebido. E quando ele saiu daquela casa, ele olhou de volta para casa e ele disse assim: eu nunca vi tanta riqueza no meio de tanta pobreza. A questão aí, necessariamente, não depende do jardim, não depende da aparência. No jardim de Israel, quando a Bíblia fala a respeito dos jardins, ela não fala necessariamente como um jardim ornamental, como esse que nós tentamos modular hoje nessa noite no templo. Quando a Bíblia fala a respeito de jardim, não está falando só a respeito de jardim de flores. Se você observar, por exemplo, o jardim de Israel, principalmente os relatos bíblicos, existiam árvores frutíferas. Árvores que produziam frutos, eram jardins pomares. No jardim do Getsêmani não havia flor, mas havia oliveiras que produziam azeitonas. No jardim do Éden tinha vários frutos, inclusive o fruto que fez com que nós tivéssemos uma série de problemas nos dias de hoje, né? Que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a gente fala sobre jardim, a gente tem que entender que a nossa casa ou a nossa vida, enquanto somos jardins de Deus, pode ser um jardim que produz frutos para os outros. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela não fala desse jardim que ornamenta, mas ela fala de um jardim para nos alimentarmos, de um jardim de alimentação. Mas no nosso contexto, como nós falamos, o jardim é só um lugar de beleza, de enfeites e de decoração. E a definição no dicionário confirma isso, né? Que 2 vezes ela fala da palavra decoração. Não, eu estou esquecendo a palavra aqui. Espera que eu vou ler, gente. É um lugar de beleza. A definição do dicionário confirma isso. Em nenhum momento ela diz que é um pomar. Quando a gente leu lá na definição, não existe pomar na definição. E nós temos muita tendência de sermos esse jardim, de cuidar só daquilo que as pessoas vão ver. Quando a gente vai receber alguém em casa, vai chegar visita, um exemplo, lá em casa.
Aí a gente começa a arrumar a casa. Se o seu guarda-roupa estiver bagunçado, tá aquela bagunça, você arruma o guarda-roupa porque vai chegar visita? Sim ou não? Vai chegar visita na sua casa, Rosângela. Seu guarda-roupa está uma bagunça. Você vai lá arrumar o guarda-roupa? Não. A gente arruma a casa, como a gente tem um ditado, assim, onde o padre passa. Aí a gente sai arrumando. A sala fica arrumadinha, a varanda. Mas por que a gente não arruma o guarda-roupa quando vai chegar a visita? Porque a visita não vai ver. Então a gente tem a tendência de cuidar daquilo que as pessoas vão ver. Geralmente a gente tem um cômodo assim, se uma Carmosina estiver aí, ela não vai brigar que eu estou falando isso não. De um grupo de oração, nós fomos para a casa dela e as filhas dela arrumaram a casa, tudo. E aí nós chegamos, ela começou a apresentar a casa para a gente. As filhas dela organizou a casa e ela foi apresentar a casa para nós. Daqui a pouco, irmãos, ela abriu um cômodo. Aí as meninas, mãe, eu não acredito que a senhora levou elas aí. Foi o quarto, irmãos, que elas foram tirando as bagunças, tudinho, colocando dentro daquele quarto e trancaram a porta. Mas uma Carmosina foi lá e mostrou, não era coisa para a gente ver. E às vezes, quando vai chegar a visita, a gente faz isso, né? Tem um cantinho que a gente corre lá e guarda tudo para não ver. Por que lá pode ficar bagunçado? Porque ninguém vai ver. Às vezes, se abrir a porta, cai tudo em cima de quem abriu, né? Então, nós temos essa tendência de cuidar do que as pessoas vão ver. E aí, nós vamos esquecendo isso com nós também. Às vezes, a gente vai cuidando desse corpo exterior que as pessoas vão vendo, que a gente se olha no espelho e a gente esquece de cuidar do nosso interior. Daquilo que realmente importa, daquilo que nós vamos desfrutar, como diz, quando está eu e eu mesma. Eu vou cuidando dessa parte exterior, mas quando eu estou só, como que eu estou? Como que está o meu interior? E é isso que importa. E nós nos preocupamos muito também com a nossa reputação, com o que vão pensar da gente, se vão me admirar ou não, se vão se pressionar comigo ou não. Lembrando que o significado de reputação é renome, estima e fama. Enquanto caráter é quem nós somos. Às vezes nós não estamos preocupados com quem nós somos, mas com quem nós temos, com o que vão pensar da gente. Em João 12:43 diz assim, irmãos, amarão a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Está na Bíblia. Nós vivemos esse tempo, né, onde as pessoas se preocupam mais em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Mas Deus me perdoa, né? Às vezes a gente não quer desagradar alguém, mas às vezes a gente não está preocupado se nós estamos agradando a Deus ou não. Por quê? Porque nós queremos manter a nossa reputação, valorizamos o jardim da aparência. E aí nós vamos regando as gramas, investindo na jardinagem, comprando mais semente. Às vezes a gente vai acabando o nosso recurso, porque a gente se sacrifica na essência para manter a aparência. A gente esquece a nossa essência. Às vezes a gente esquece de até quem nós somos, para a gente manter uma boa aparência. E enquanto isso, como que está o nosso interior? Como que está o seu interior, já que as pessoas não veem? A gente vai o quê? Só protelando. Depois eu resolvo isso. Depois a gente resolve os conflitos aqui de casa. Vamos arrumar a casa porque já tem gente para chegar. Vamos manter a aparência. Vamos mostrar que está tudo bem. Os conflitos a gente vai resolvendo depois. Depois a gente resolve. Afinal, a gente não mostra no Instagram as fotos dos conflitos, né? A gente só mostra as melhores fotos, com a melhor iluminação, melhor ângulo, o melhor sorriso. É isso que importa, o que nós vamos postar. Como está aqui dentro, depois a gente resolve. Mas vamos postar uma foto bem bonita para os irmãos verem, Wesley, que aqui em casa está tudo bem. A gente precisa manter uma aparência. Os conflitos a gente resolve depois. Às vezes queremos agradar os de fora, com cuidado excessivo com a nossa aparência, com aquilo que os outros vão ver. E na verdade nós tomamos muito cuidado para que as pessoas saibam que somos uma coisa que talvez até mesmo não somos. Não sei se os irmãos vão se lembrar, no dia 5 de agosto de 2018,
Primeira vez que eu preguei aqui, quando eu vou falando do dia, uma hora vai lembrar dos negócios que a gente não vai lembrar. Mas lá naquele sermão, no dia 5 de agosto de 2018, eu fiz a seguinte, o tema do sermão, ele era o seguinte: você usa alguma máscara? Esse era o título do sermão. E aí, por que esse título e por que essa pergunta? Porque muitos de nós, muitas vezes, usamos alguma coisa ou alguma indumentária para representar alguém que nós necessariamente não somos. Todos nós usamos, que seja uma maquiagem, uma Cristina, né? Que dá uma caprichada na sobrancelha. Lucas fala que Mauri fica feia quando ela faz esses negócios na sobrancelha, né? Que seja um pó que põe para apagar as espinhas, né? É uma máscara. Existe inclusive um produto de maquiagem que chama máscara facial, não é? É uma máscara. Mas o que tem nisso? Onde está a sua motivação? O porquê que você faz isso? Por que a gente geralmente tem essa preocupação com o externo? Por que nós fazemos assim? As pessoas valorizam mais a aparência que será vista, tomando mais cuidado com o jardim, com a área externa da sua casa do que com a área interna. O que acontece? É que muita gente é uma bênção lá fora, na rua. Muita gente é uma bênção quando encontra com outras pessoas. Mas dentro de casa, só a graça. Quando entra dentro de casa, muitas vezes a pessoa é uma pessoa grosseira, uma pessoa rude, é uma pessoa intolerante. É uma pessoa que quando tromba com alguém na rua é respeitoso em pedir perdão. Mas quando tromba com uma criança, grita. É ignorante. Quero fazer uma comparação. Se eu pedir aqui na igreja, para qualquer irmão, levantar a sua mão, eu vou dizer assim: irmãos, aquele irmão que desejar orar neste momento, levante a sua mão. E aí o irmão vai levantar a mão. Salvo aqueles que são tímidos e que por sua vez vão ficar quietinhos. Mas esse irmão, essa irmã que levantou a mão e que fez essa oração, muitas vezes a gente olha e pensa: nossa, que bela oração, que palavras, né? Aquele irmão que quando vai orar, inefável, altíssimo, eterno Deus, maravilhoso. E aí a gente fica assim: gente, eu nem sei orar desse jeito. Mas aí, essa pessoa que orou maravilhosamente bem no templo, muitas vezes ele não tem a capacidade de pegar na mão do seu cônjuge dentro de casa e orar. Ele não tem a capacidade de pegar nas mãos do seu filho ou impor as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e orar por eles. Ou até mesmo segurar nas mãos e se reunir com os seus pais e orar. Mas na igreja ou lá fora, onde as pessoas estão vendo, é algo fantástico, é maravilhoso. E o porquê disso? Não adianta, irmãos, ter um jardim lindo, bem cuidado, bem ornamentado, com plantas escolhidas a dedo, se dentro de casa só sobram os espinhos. Tem muita gente que para os outros é uma rosa, mas para os de casa é espinho. Algumas pessoas têm coragem de associar ao jardim com o testemunho, dizendo assim: não, porque como se eu sou um jardim do Senhor, então esse é o meu testemunho. Mas aqui nós estamos fazendo uma comparação entre um jardim de uma área externa da casa, que muitas vezes é muito mais bonito do que lá dentro de casa. A Bíblia vai falar que tem gente que por vezes é como um negócio chamado sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Sabe, Dulismar? Abre um sepulcro e cheira. Não tem bom cheiro. Mas se ele é caiado, ele é pintado pelo lado de fora, ele é lindo. Mas dentro é mal cheiroso. É uma reflexão para a gente fazer. O que acontece é que a gente precisa entender que o nosso testemunho sim é importante. Nós precisamos testemunhar, eu falei disso hoje de manhã. Mas se o seu testemunho lá fora não condiz com ele dentro de casa, não sei nem se existe essa palavra, mas seria um tristemunho, porque lá fora não condiz com quem você é dentro de casa. A sua família é quem valida o seu ministério, é a minha família que valida o meu ministério, irmãos. Se em algum momento eu me tornar talvez alguém muito eloquente e que prega e tal, e aquilo e não sei o que e tal, é maravilhoso, e aí as visualizações no YouTube, não sei aonde e tal, que coisa fantástica, né? Mas se dentro de casa a minha esposa e o meu filho não validaram o meu ministério, de nada adianta. Não adianta nada, porque tem muita gente que acha que o que importa são as curtidas no Instagram.
estou condenando não, irmão. Se você posta, eu posto vídeo de vez em quando, uma foto, alguma coisa. Não estou condenando não. O problema é que tem gente que valoriza muito mais isso do que qualquer outra coisa. Aí está o problema. A questão da aparência, a área externa. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então Jesus, Ele é o nosso jardineiro. Ele é o jardineiro perfeito. E Ele nos convida. Nós precisamos, na verdade, convidar esse jardineiro para o nosso jardim particular, para o nosso interior, para matar. Sabe o que dá no jardim? Um negócio chamado ervas daninhas. Aqui dá muito, gente, no pátio, mas está uma luta para a gente matar essas ervas daninhas. E que ervas são essas? Ervas do orgulho, da inveja, da maledicência. E elas sempre nascem, irmãos. E para acabar tem que arrancar pela raiz. Se só roçar, né, que fala? Só roçar, daqui a pouco nasce tudo de novo. Nasce tudo de novo. É um trabalho constante para acabar com as ervas daninhas. E nós precisamos do nosso jardineiro. Porque senão nós vamos viver somente de aparência, da aparência da religião. Onde nós temos o controle, colocamos as máscaras, que somos bondosas, que somos abençoadas, que somos mansos. Mas dentro de casa somos pessoas difíceis de relacionar. Irmão, já viu alguém botar uma roupa e falar assim, nossa, ficou igualzinho fulano, está parecendo mesmo aquilo. Porque, irmãos, eu posso me fantasiar de uma mulher de Deus muito fácil. Um cabelinho comprido, um vestidinho longo. Nossa, lá na casa de mamãe, quando eu chego com a saia maior, eles falam, tá crente, a mulher tá crente, gente. Porque a gente define, às vezes, por aparência. Já viram pastores que se vestiram por um tempo de pastores, mas daqui a pouco estavam ali? Linhares, nós vimos isso. Então a gente pode se vestir, manter uma aparência de mulher de Deus, de homem de Deus. Mas se a gente não tiver esse encontro diário com o jardineiro, a gente vai só parecer. Mas a gente vai estar cheio de erva daninha, nos consumindo, tirando a beleza de Cristo em nós. Então Ele tem que nos limpar todos os dias. Uma pessoa, como anteriormente falamos sobre a questão do testemunho, quando nós temos Cristo reinando em nós, em todas as áreas da nossa vida, a gente não precisa se esforçar não, irmãos. É natural. As pessoas vão ver Jesus em nós. É impossível desvincular Jesus do nosso testemunho. Então, se eu tenho uma vida íntima com Ele, as pessoas vão ver. E tem uma ilustração contada, é de um filho de um pastor, tá? Um filho de pastor, ele pediu, falou assim, mãe, vamos morar lá na igreja? Queria que a gente pudesse morar lá na igreja. Porque lá na igreja, o papai, ele é tão amoroso com os irmãos. Eu vejo ele preocupado, perguntando se está tudo bem lá na casa deles. Eu vejo ele tão interessado nos problemas dele. Mas aqui em casa, mãe, papai não é essa pessoa. Eu queria morar com o papai lá na igreja, vamos mudar para lá. Será que seu esposo está querendo te chamar para morar aqui? Será que seu pai, sua mãe está querendo te chamar para morar aqui? Porque aqui isso é uma bênção. Mas dentro de casa, eu já disse isso, acho que foi num EBD. Às vezes o filho quer se batizar e o pastor, como líder espiritual na vida dele, ele fala assim, não, pode se batizar sim. Mas o pai fala assim, pastor, porque você não conhece esse menino lá em casa, ele não vai se batizar não. Às vezes o pai fala isso. Pastor, meu filho não vai se batizar. Porque você precisa conhecer esse menino lá dentro de casa, lá na escola. Pergunta para a professora dele, pastor, é uma vergonha. Mas aqui dentro, onde que o pastor vê ele é uma bênção. O pastor valida, mas o pai não valida. E aí? Às vezes a gente quer morar aqui. Ou às vezes também no trabalho. No trabalho a gente é sempre bonzinho, né? Também para as pessoas. Tratamos todo mundo bem nos nossos trabalhos. Às vezes a gente está esgotado com o nosso chefe. Tem dia assim que a gente está no limite com o chefe, com o patrão da gente. Mas aí ele pede alguma coisa para fazer. Fala assim, ô Rosa, faz um negócio aqui para mim. Ela fala, só um minutinho, já estou indo, vou fazer. Você se recompõe, você está assim no limite. Mas você se esforça e vai fazer. Você arruma a força que você não tem. Mas em casa a gente não tem um mínimo de tolerância. A gente não tem um mínimo de paciência.
com o chefe a gente está esgotado. E tem dia que a gente está esgotado com o marido também, né? Com os filhos. Aí com eles que a gente está esgotado, a gente grita. Começa a fazer um auê dentro de casa. Por que não faz isso com o patrão quando você está esgotado com ele? Com o seu chefe você não faz, né? Porque você vai ser mandado embora, né? Preciso do salário no final do mês. Preciso manter minha aparência de boa pessoa, de educado aqui no meu trabalho. O que vão pensar de mim se eu gritar? Mas dentro de casa, o filho chama até da louca. Mamãe é louca, essa grita. É chamada até de louca pelos seus filhos. Já viu o que é louco na Bíblia? Às vezes é assim que seu filho te define. Mas no serviço não, é manso e suave. Manso e suave. Mas voltando a falar sobre a visão, né, do jardim, na perspectiva bíblica, eu quero trazer um versículo que está lá no livro de Cantares. Cantares é um livro lindo, né? No capítulo 4, nos versículos 12 a 16, diz bem assim: minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Nesse jardim, as plantas crescem bem, crescem como um pomar de romãs e dão as melhores frutas. Nele existe rena e nardo, existe nardo e açafrão, canela e jasmim e todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés e outras plantas perfumosas. Você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce, o ribeirão que corre nos montes Líbano. Levante-se, vento norte, venha, vento sul. Sopre sobre o meu jardim e enche o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao meu jardim e coma as suas melhores frutas. As características de um jardim saudável. Primeiro, um jardim fechado, cercado. Este aspecto aponta para uma descrição que não é vista por todos. Tem trancas, é fechado. O cântico que cantamos antes da mensagem falava a respeito disso. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito, pelo Espírito de Deus. Flua em mim como um manancial. Não são todas as pessoas que poderão entrar, não são todos que vão ver. Não é um jardim aberto para qualquer um. Não tem o objetivo de maravilhar milhares de pessoas, aliás, muito poucas. Devemos nos preocupar menos com os muros baixos para que as pessoas observem e digam que somos uma bênção. O que acontece é que nós devemos nos preocupar mesmo em sermos testemunhas de Cristo, mas não por nosso próprio ego, não por nosso próprio bel prazer. Porque muitas vezes a gente diz louvado e exaltado seja Deus, mas as nossas ações dizem louvado e exaltado seja eu. Somos um pomar de frutos, especiarias, aromas. Quando o texto coloca esses exemplos, está apontando para os temperos e cheiros como nardo, canela, açafrão. A Bíblia diz que nós somos sal, e aí sal não é uma opção. Nós somos, e não é uma opção ser ou não ser sal. Jesus disse que somos, e a nossa função é temperar. Nós precisamos produzir e exalar o cheiro de Cristo nas nossas vidas. O nosso testemunho precisa ser este, como o texto fala a respeito de aromas, o nosso testemunho precisa ser esse, o cheiro de vida, o cheiro do bom perfume de Cristo. E aí, por falar em cheiro, os irmãos que já pegaram Covid, pelo menos no meu caso, viveu assim, Giovana? Não parou de sentir cheiro, né? Olha que coisa. O cheiro que precisamos produzir é um bom perfume de Cristo que Covid nenhum pode roubar. Porque não é sentido pelo nariz, é visto pelos olhos e sentido com o coração. Precisamos exalar Jesus, começando dentro da nossa casa. Precisamos ter a nossa palavra temperada. Eu achei que tivesse esse texto lá, não tem, eu vou ler aqui. Em Provérbios 16, 24 diz: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Nós precisamos levar isso a sério e entender que o texto de Cantares, além de ser muito usado, ou os textos de Cantares, além de ser muito usados para definir relacionamento de homem e uma mulher,
como foi escrito por Salomão, acontece que se a gente observar, ele pode ser completamente usado para relatar a igreja de Cristo como noiva e Cristo como noivo. Deus começa todas as coisas no jardim, se você observar. Todas as coisas no jardim, inclusive se você se lembrar, você vai perceber que foi num jardim que Jesus começou a ser moído pelas nossas transgressões. Pecamos em um jardim, fomos remidos em um jardim, para que possamos ser um jardim. Um jardim florido, mas um jardim que produz frutos. Um jardim que dá frutos ao outro. Deus sempre nos chama para esse jardim fechado, para esse jardim selado. Ele quer um relacionamento exclusivo com você. Ele quer tempo a sós com Ele. Ele quer tempo no secreto. Então nós voltamos para o quarto também, onde ninguém vê, onde vai estar só você e Ele. Só você e Ele. E aí eu te pergunto, e eu me faço essa pergunta: quanto tempo você tem tirado para estar com o jardineiro? Quanto tempo você tem para Ele? Irmãos, nós temos muitas coisas para fazer. E aí eu comecei a pensar quantas horas nós temos durante uma semana. E eu fiz esse cálculo. Nós temos 166 horas durante uma semana. Aí eu pensei, aí eu comecei a pensar quanto tempo eu tenho tirado para Deus. Aí eu falei, 40 horas, para quem trabalha todo dia, né, Arildo? Que não é meu caso. Mas para a pessoa que trabalha todos os dias, e eu trabalho todos os dias, trabalha 40 horas semanais. Em geral, as pessoas trabalham 44. Ah, porque conta o horário do almoço, esse vai dar? Ah, o de sábado. Então, 44 horas semanais é o comum. Para quem estuda, o horário de estudo, quando está indo para a escola todos os dias, são 25 horas semanais. Então, vamos pensar em alguém que trabalha e estuda, alguém que é super ocupado. Trabalha 44 horas semanais, mais 25 horas estudando para a pessoa que vai estudar à noite. 69, vai contar nele. E aí, eles falam que a gente precisa dormir para ter uma saúde saudável 8 horas por dia. Isso em uma semana dá 56 horas dormindo. Eu fiz o cálculo com 40 horas de trabalho. E aí, mas aí eu fui fazendo esse cálculo. Então, nós temos a hora de trabalho, a hora de dormir, a hora de estudar. Aí eu pensei o tempo que a gente vem para a igreja. Se você é alguém que vem para a igreja quarta-feira, é aluno da EBD, fica no culto da manhã e vem no culto à noite, você sabe quantas horas? Tudo isso, se você vier nesses 4, que infelizmente não é o caso de muitos. 4 horas. 1h30 domingo à noite, 1h30 domingo de manhã e mais 1 hora quarta-feira. Você passa 4 horas, você passa 44 trabalhando, 56 dormindo, 25 estudando, e nos últimos dias que a mensagem está demorando um pouquinho mais, a gente já acha que está demorando. 4 horas, irmão, se vier todos esses dias. E aí eu te pergunto, isso vai sobrar? Então aqui vai sobrar 39 horas. Dessas 39 horas, quanto tempo você passa a sós com Jesus? Me dá uma vergonha, irmãos. Em uma semana, quanto tempo do seu dia, da sua semana, você fica a sós com Ele? A gente fica pouquinho demais com Ele, né? E a Bíblia fala, buscai o reino de Deus e todas as coisas vão acrescentadas. Aí eu vejo, irmãos, quanto que a graça dele é grande. Porque a gente fica tão pouquinho, a gente busca ele tão pouquinho e a gente é tão abençoado. Eu fico pensando se a gente colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. O que vai acontecer? Acho que a gente não vai dar conta nem de viver tanta maravilha. Tanta maravilha. Porque é tão pouquinho, irmãos, o nosso tempo. Priorize tempo com o Senhor. Vamos separar tempo com o nosso jardineiro. Talvez por isso o nosso jardim está só erva daninha, está essa bagunça. Precisando terra ser trocada. Tanta coisa precisando ser revirada. Porque você não está tirando tempo com Ele. Eu não tenho
tirado o tempo que é necessário para estar com Ele. Nós somos um pomar de frutas. Ele nos chama para ser enxertados na videira. Quem que é a videira? Isso. Jesus. Para darmos bons frutos. Porque quando nós cuidamos do nosso jardim particular, quando nós cuidamos do nosso interior, nós nos alimentamos na palavra de Deus. E só se nós nos alimentarmos nessa palavra, nós daremos bons frutos e frutos que permanecem. E que frutos vocês têm dado? Que fruto eu tenho dado? Aqueles que todo quer, geralmente tem uma casa, que na casa de irmão fulano tem um pé de manga, pensa em uma manga boa, às vezes todo mundo quer aquele fruto, porque é um fruto bom. Você tem dado que tipo de fruto? Você é aquele que quando chega, tem gente que chega, ele atrai todo mundo, né? Todo mundo vai lá para falar com ele. E, olha quem chegou, às vezes chega alguém aqui na igreja que é assim, olha aqui gente, quem chegou e todo mundo vai para falar. Mas tem gente que chega, que a pessoa fala assim, nossa, fulano chegou. Vou disfarçar, já vou sair. Quem você é? Que fruto você é? Aquele que todos querem estar perto de você? Ou você é aquele que quando chega... Ai, vamos embora. Vida, vamos embora. Fulano chegou. Tem gente que a gente quer estar longe. Porque o cheiro que ele exala não é o cheiro de Cristo. Não é o cheiro de Jesus Cristo. E Ele também nos chama para sermos fontes de água viva. Em João 7,38 diz, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Você crê em Jesus? Ele diz que se você crer nele, você vai jorrar água viva. E o que nós temos jorrado? E jardim, irmão, é manutenção. Que a plantinha, a gente precisa ter um jardim completo, não. É manutenção, é todo dia que tem que cuidar. Todo dia tem que regar. Não adianta só uma vez. Vou lá uma vez no mês e vou cuidar do jardim. Aldeni tem aí jardim lá, né, Aldeni, onde você mora. Dá muito trabalho? Dá trabalho. Uma vez por ano você vai lá, cuida e aí está tudo resolvido? Não, tem que cuidar direto. Tem que cuidar direto, porque senão as ervas daninhas vão fazer o quê? Vão crescer e vão tomar conta. Elas crescem, irmãos, de forma assustadora. E é preciso arrancá-las direto, e tem que arrancar pela raiz. E é a mesma coisa, irmãos, com a nossa vida. Se a gente não tiver, eu e você, que somos esse jardim, não tivermos um encontro diário com o nosso jardineiro, que é Jesus, e Ele tem tantas ferramentas, irmãos, para nos entregar. Mas, às vezes, a gente não tem tempo para Ele. A gente não tem tempo para Ele. E aí as ervas daninhas vão crescendo nas nossas vidas. E para arrancar, irmãos, é só com a ajuda do Senhor. Só através do Espírito Santo que vai nos capacitando para nos ajudar. Irmãos, não adianta não a gente querer manter essa vida superficial vindo à igreja só alguns dias, só em alguns cultos, se a gente não for igreja todo dia. Eu preciso ser igreja todos os dias. Minha vida não pode depender de estar aqui ou assistindo um culto através de uma live. Eu preciso todos os dias ter meu momento com Ele. Eu preciso ler a palavra dEle, eu preciso orar, eu preciso confessar os meus pecados a Ele todos os dias. E essa semana, isso foi ontem, eu fui arrumar a cama. E aí eu pequei naquela hora ali, eu falei, meu Deus, todo dia, tudo é a mesma coisa, né, irmãs? Então é que a gente peca fazendo as coisas, né? Porque todo dia você lava vasilha, todo dia você cozinha, todo dia você lava vasilha, todo dia você arruma a cama, todo dia. Aí eu falei, meu Deus, todo dia. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, todo dia eu tenho que te perdoar, porque todo dia você se suja. Todo dia, irmãos, Ele nos perdoa. E Ele não reclama. Todo dia a gente se suja. Todo dia a gente depende da graça. Todo dia, se não for a misericórdia dEle sobre nós, se não for a bondade dEle sobre nós, se não for a fidelidade dEle sobre nós. Essa semana uma colega falando comigo que está desempregada, estava vivendo uma situação tão difícil. Eu falei assim, minha filha, confie em Deus, porque quando a gente trabalha, tem comida lá na sua casa, irmão, quando tem trabalho? Tem. Você veste? Veste. Mas o dia que a gente fica desempregado, tem comida? Tem. Tem roupa? Tem. Então, o que nos sustenta não é o nosso trabalho. Porque quando a gente está desempregado, a gente come e a gente veste. Quando a gente está trabalhando, a gente come e a gente veste. Então, quem nos sustenta, irmãos, não é o nosso trabalho. É o Senhor.
Se não for com o recurso do dinheiro, Ele vai enviar pessoas. Não nos falta nada. O amor dEle, a bondade, a graça está todos os dias. E aquilo eu me envergonhei diante do Espírito Santo e pedi a Deus perdão e agradeci porque eu estava arrumando minha cama. Porque Ele faz isso comigo todo dia o fogão sujo, está tudo sujo, eu tenho que limpar. Mas eu sou como aquele fogão, como aquela pia. Todo dia eu preciso estar diante dEle e pedir perdão. Eu preciso pedir, Deus, vem visitar o meu jardim, eu estou aqui no secreto. E Ele se encontra conosco. Porque todos os dias Ele vê o nosso coração, Ele vê os nossos pensamentos, Ele vê o quanto que eu preciso estar sendo podada, quantos cortes Ele precisa fazer em mim, para que eu dê mais frutos e mais frutos. O jardineiro também trará plantas novas, dons novos, talentos surgirão. E quem vai se beneficiar primeiro são as pessoas da nossa casa. Nossos pais, nossos irmãos, esposo, filho, os amigos, eles que vão se beneficiar quando a gente permite, irmãos, ser podado. Quando nós ouvimos assim a respeito de algumas pessoas, nossa, fulano de tal é tão sábio, fulano de tal é tão abençoado, fulano de tal é uma bênção. Na verdade, quando a gente olha para nós mesmos, e quando alguém diz a respeito de nós mesmos, quando a gente olha para a gente percebe o quão falho, quão fraco nós somos. E na verdade a gente precisa reconhecer que nós só somos o que somos, ou as pessoas veem o que veem em nós, é por causa da graça de Cristo. É por causa daquilo que Ele fez por nós, não é por causa da nossa própria capacidade. Se você de repente conseguiu identificar nessa noite, com a gente conversando aqui, a respeito do seu jardim, você se lembra que lá no início eu disse que você é um jardim. O texto bíblico de Isaías diz que nós seríamos como jardins. Se você de repente até aqui tem percebido que talvez o seu jardim ou você enquanto jardim está em frangalhos, destruído, está abandonado, com ervas daninhas, eu quero que você possa ter a oportunidade de se voltar ao jardineiro e entender que Ele, que é Jesus, é capaz de restaurar a sua condição, é capaz de realizar podas necessárias, é capaz de regar da maneira correta, é capaz de movimentar uma planta de um lugar para o outro. Deixa Ele tirar as ervas daninhas. Deixa que Ele destrua o que precisa ser destruído e renove, reviva o que precisa ser revivido. Todo fruto que nós plantamos, em geral, ele demora algum tempo para produzir. Essa planta que está aqui, não essa linda com esse rabo de... Como é que é o nome disso aqui? Rabo de macaco? A planta do vaso é um pé de acerola. E algum tempo atrás eu resolvi comprar algumas plantas frutíferas para ter no vaso. Tem para beira de 1 ano já que eu tenho essa planta. Tem plantas que você vai plantar que vai demorar 5, 6, 10 anos para produzir um fruto. Só que não é por causa disso que a gente deixa de plantar, não é? O que acontece é que a gente se tornou muito imediatista. A gente quer fazer agora e colher na sequência, mas isso não acontece. A grande questão também é que muitas vezes nós desejamos colher algumas coisas, mas não é o que plantamos. Nós plantamos uma coisa e desejamos colher outra. Quero dizer um negócio para você. Semear é uma opção. Agora, colher é uma obrigação. Se você plantar manga, vai colher manga. Se plantar jaca, vai colher jaca. Se você plantar bênção na vida dos outros, tenha certeza que você vai colher bênção. Agora, se o que você planta na vida dos outros não agrada o coração do Senhor, eu lamento, irmão. Eu não estou declarando maldição sobre a sua vida, não. É a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que plantamos é o que colhemos. Talvez eu poderia usar esse exemplo para uma outra coisa, que foge do contexto do plantio, da semente, e dizer para você que a vida é um eco. Se você não está satisfeito com o que está ouvindo, para de gritar o que você está gritando. Tem o mesmo princípio. Talvez você, por erros e acertos na vida, no decorrer da sua vida, tenha arruinado o seu jardim por anos. Mas eu quero te convidar para que você ofereça a sua vida para que Deus possa transformá-la e trazer renovo de novo.
Que nós possamos ser este jardim, o jardim do cântico. Que sejamos jardins que sejam regados e cuidados pelo Espírito de Deus. Ele é quem vai preparar a terra. É Ele. E tem gente que acha, inclusive, que preparar a terra para um plantio é algo rápido. Nem sempre. Pode levar tempo também. Mas entenda que é necessário se submeter ao processo. Se submeter ao preparo. A plantação é algo que nós precisamos fazer. Nós só precisamos escolher o que fazer e permitir que Deus faça através das nossas vidas. Deseje na sua vida, no seu jardim, a manifestação do maravilhoso jardineiro que é Jesus. Eu me lembro que tem uma música, eu não vou me lembrar o nome do grupo, mas era até engraçado, a letra da música, ela dizia assim: viva Jesus que plantou mamão no jardim do Éden. Nossa, mas que coisa curiosa, Jesus plantou mamão no jardim do Éden? Jesus estava com Deus, então é Ele quem faz o plantio, Ele é o jardineiro, é Ele que cuida, é Ele que poda, é Ele que corta, se necessário, porque existe uma diferença entre podar e cortar, né? Então que a gente possa entender que se nós pegarmos o nosso jardim, a nossa vida e colocar nas mãos do maravilhoso jardineiro, nós temos chance de ter um jardim florido, com flores e com frutos. E quão maravilhosos são os frutos, irmãos, porque dificilmente você assiste, dificilmente não, eu pelo menos nunca vi, e se eu ver eu vou me assustar, uma árvore que come o próprio fruto. Isso não acontece, porque a árvore produz para o outro. Que sejamos jardins frutíferos, pomares, que possamos produzir para o outro poder colher. Que a nossa vida seja uma vida onde alguém, quando olhar para você, vai dizer assim: glória a Deus pela vida daquele irmão, porque os frutos que ele produz podem ser colhidos por várias pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero orar com você mais uma vez. Aliás, eu vou pedir Mauri para orar com você. Feche os seus olhos. Pai, nós adoramos ao Senhor. Nós louvamos, Pai, o Senhor pela Tua graça que está sobre a nossa vida, pela Tua mão, Pai, que está sobre nós. Nós que somos um jardim. Amém, Pai. E neste momento, Pai, que estamos diante do Senhor, nós te pedimos que o Senhor sonde, Pai, cada coração. E o Senhor revele, Pai, a cada um aquilo que está sendo necessário, Deus, mudar. Amém. Que Ele não se importe, Deus, com as dores que por muitas vezes nós passamos, Deus, nesse processo. Mas quão maravilhoso é, Pai, saber que estamos na mão de Jesus e é Ele que nos faz, e isso é para nós produzirmos mais para a glória do Teu nome. Que nós sejamos, Pai, jardins frutíferos, onde possamos, Pai, estender as mãos que são os nossos galhos, saciando aquele que tem fome, dando água àquele que tem sede. Deus, tenha misericórdia de nós. Cuida do nosso jardim. Cuida das nossas vidas. Nos regue, Pai, com Teu Espírito Santo. E nesta noite, Pai, a Tua palavra que entra em nós e que faz transformação em nós. Conforme a Tua vontade, porque só o Senhor, Pai, conhece cada jardim. Só o Senhor conhece os jardins fechados aqui. E eu te peço, Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo visite cada um e ajude a mim e a cada um dos meus irmãos nesse processo, Pai, que o Senhor quer fazer conosco. Aquilo que o Senhor quer mudar em nós. Nos ajude, Pai, a permanecermos firmes. Não nos deixe, Pai, os nossos pés escorregar em lodos, mas que nós possamos estar firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Amém. Nos abençoe, Pai, nos guarde, livra-nos, ó Deus, de todo mal. E nós colocamos, Pai, diante do Senhor essa semana que se inicia. E nós já somos gratos a Deus por aquilo que nós nem sabemos que vamos viver. Mas nós sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos. E nós sabemos que é o Senhor que nos guarda. Que independente da circunstância, nós estaremos guardados e protegidos pelo Senhor. Glória a Deus. E nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Ele dê a cada um de nós uma semana abençoada. Que possamos refletir nessa palavra. Quero que você compreenda que
Tudo aquilo que temos feito no decorrer desse mês tem como intuito edificar a sua vida, porque tem edificado a nossa. Então, quando nós fazemos essa reflexão de uma maneira lúdica com aquilo que nós trazemos para cá, tem um intuito de trazer uma reflexão para a sua vida, para que a sua casa seja mudada. Muitas vezes nós desejamos mudar o mundo, desejamos trazer transformação e fazer, né, irmão João Vitor trouxe aqui o relatório de missões, desejamos fazer e alcançar o mundo, mas nós somos chamados para começar dentro de casa. A nossa missão, ela começa em casa. Que o Senhor possa continuar fazendo, vou usar essa expressão que talvez para você seja estranha, que o Senhor possa te ajudar a ruminar essa palavra no seu coração, e com isso você possa refletir ainda mais e entender os propósitos de Deus para a minha e para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, erga suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós. E o povo de Deus diz, amém, glória a Deus. Vamos em paz, irmão, para os nossos lares. Deus assim nos abençoe.